No extremo norte do recém-formado país de Vastônia, onde a neve não derretia nem no verão, erguia-se a cidade fronteiriça de Helbrac, um lugar moldado pelo frio, pela escassez e por um silêncio que parecia sempre anunciar tempestades. As montanhas cercavam o vale como muralhas naturais, e seus habitantes viviam entre longos invernos e curtas janelas de sol. Nesse cenário duro, a vida era mais uma luta pela sobrevivência do que um conjunto de escolhas. Foi ali que nasceu Lioren Zatberg, filho único de criadores de renas e trabalhadores do gelo. Desde pequeno aprendera que o frio podia ser um inimigo paciente, mas implacável. Aos 14 anos já cortava blocos de gelo para ajudar a família. Aos 16, conduzia caravanas pelas trilhas congeladas. Sua rotina era simples: trabalhar, garantir mantimentos, tentar não pensar muito no futuro. A vida não dava espaço para sonhos. Helbrac mantinha uma relação tensa com o governo central de Vastônia. A região norte sempre se sentira esquecida, pagando impostos altos e recebendo pouco em retorno. A população vivia no limite, e rumores de revoltas cresciam entre tavernas abafadas e armazéns vazios. O clima político ficava cada vez mais pesado, e foi nesse período que um decreto alterou tudo. O governo anunciou que toda família com jovens entre 18 e 22 anos deveria enviar pelo menos um deles para integrar o novo Corpo de Segurança Territorial, uma força paramilitar criada para pacificar as regiões de fronteira. A medida caiu como uma nevasca inesperada. Rápida, sufocante, sem chance de preparação. Lioren, aos 19 anos, foi escolhido pela própria comunidade. Não havia injustiça nisso. Todos sabiam que ele era forte, disciplinado e não tinha irmãos para dividir a responsabilidade. Mas a decisão o marcou como uma sentença silenciosa. Não protestou. Apenas sentiu o peso dos olhares e o eco de um dever que nunca pediu. No dia em que recebeu a insígnia de convocação, um vento cortante atravessou o vale de Helbrac. Era o prelúdio da nevasca mais severa em décadas. Mesmo assim, a travessia precisava acontecer. O corpo de segurança o aguardava na capital do norte, Thallenstad, localizada a 4 dias de caminhada e transporte. A despedida com os pais foi seca, contida, típica daquela terra. Abraços curtos, olhos marejados que fingiam resistir. A família sabia que muitos jovens enviados não retornavam, não por guerras, mas pelo esgotamento, pelas doenças, pelos acidentes nas expedições obrigatórias. Lioren partiu com uma mochila, um casaco espesso e uma coragem que ele nem sabia se possuía. Durante a jornada notou caravanas de outros jovens vindos de diversas aldeias. Entre eles, pela primeira vez, viu uma cena que o desconcertou. Uma jovem de cabelos muito escuros, pele clara marcada pelo vento frio e olhar firme, caminhando sozinha ao lado de um trenó de suprimentos. Ela parecia completamente alheia ao murmúrio nervoso dos demais convocados. Seu nome, como Lioren ainda descobriria, era Elmera Vostrig, nascida em Maalen, uma comunidade pesqueira que ficava 3 dias ao leste. Diferente das outras vilas, Maalen tinha uma tradição quase acadêmica. Muitos de seus habitantes estudavam navegação, meteorologia e técnicas de sobrevivência marítima. Elmera crescera entre livros molhados de sal e tempestades costeiras. No primeiro encontro, não trocaram palavras. Apenas se olharam rapidamente enquanto caminhavam ao lado de um desfiladeiro de gelo azul, cada um imerso em suas próprias obrigações. Lioren viu nela algo que não soube nomear. Talvez uma determinação fria, talvez um traço de melancolia que espelhava a sua. A chegada a Thallenstad foi tudo menos acolhedora. As torres militares dominavam a paisagem e os recrutas eram encaminhados a barracões apertados, ordens secas, filas, exames, novos uniformes, inspeções. Tudo lembrava que, a partir dali, seus corpos pertenciam ao Estado. Nesse primeiro dia, o comandante regional, General Veskram, reuniu todos os recém-chegados no pátio principal. Ao olhar para as fileiras, sua voz grave ecoou como trovão. A Vastônia enfrenta uma crise de unidade. Vocês não são soldados, mas escudos. Protegerão fronteiras, investigarão distúrbios e manterão a ordem. Aqueles que não se adaptarem serão substituídos. A ameaça não era implícita, era direta, crua. Lioren sentiu o ar diminuir nos pulmões.
Ao lado dele, Elmera mantinha a postura ereta, os olhos fixos em algum ponto distante, sem demonstrar reação. Era impossível saber o que ela pensava. Nas semanas seguintes, Lioren percebeu que não havia preparação emocional suficiente para o que viveria ali. Os treinamentos eram intensos, as marchas intermináveis, e o frio parecia pior dentro dos muros do que fora deles. A disciplina rígida transformava jovens em peças de um mecanismo pesado do governo central. Mas foi quando recebeu sua primeira designação que algo dentro dele se partiu. Lioren seria enviado para patrulhas de reconhecimento em áreas de conflito social, regiões onde aldeias inteiras protestavam contra os impostos e contra a própria existência do corpo de segurança. Ele sabia o que isso significava: tensão, violência, famílias divididas, acusações injustas e mortes. Numa tarde cinzenta, enquanto verificava seu equipamento, ouviu passos ao lado. Elmera estava ali, finalmente falando com ele pela primeira vez. Você também não queria estar aqui, certo? Ele engoliu seco. Ninguém queria. Ela assentiu, com um sorriso quase imperceptível. Então talvez seja melhor não enfrentarmos isso sozinhos. Aquela frase simples abriu algo no peito de Lioren, como se o silêncio permanente de Helbrack tivesse finalmente se desfeito. Ele não sabia ainda, mas aquele encontro seria o início de uma aliança proibida e de um amor que surgiria em meio à neve, ao silêncio e às lágrimas. Os dias em Thallenstad tornaram-se uma rotina pesada, marcada por ordens secas e um clima permanente de vigilância. O Corpo de Segurança Territorial não tolerava vínculos emocionais entre recrutas, não por moralismo, mas por estratégia. Laços fortes criavam grupos, grupos criavam dúvidas, dúvidas criavam insubordinação. E o general Veskram fazia questão de ressaltar isso em cada assembleia. Apesar disso, algo crescia entre Lioren e Elmera. Não era romance, ainda não. Era reconhecimento. Dois jovens arrastados por circunstâncias que não escolheram, tentando sobreviver ao mesmo sistema. A proximidade começou de forma prática. Ambos foram designados para o mesmo pelotão de patrulhas. E patrulhas, mais do que qualquer treinamento, aproximavam pessoas. A primeira saída foi para a encosta de Jurlen, uma aldeia isolada que antes vivera da extração de minério, mas agora enfrentava abandono e escassez. Rumores de rebelião circulavam e a ordem do governo era clara: observar, registrar e, se necessário, intervir. Durante a marcha, Lioren percebeu que Elmera tinha um jeito particular de ler o terreno. Ela observava rastros de animais, mudanças no vento, padrões na neve pisoteada. Você analisa tudo como se estivesse preparando um relatório de navegação, comentou ele após algumas horas. Elmera deu de ombros. Em Malen, se você lê o mar errado, morre afogado. Aprendi a não ignorar nenhum detalhe. Lioren sorriu. Era raro alguém criar um espaço para conversas simples naquele ambiente. A maioria vivia tensa demais, temendo punições ou avaliações constantes. Elmera, porém, parecia carregar uma calma interna que nada tinha a ver com submissão. Era lucidez, quase estratégia. Quando chegaram a Jurlen, encontraram uma aldeia sem bandeiras, sem risos, apenas portas fechadas e fumaça fina saindo de lareiras. A população estava desconfiada, não hostil, mas cansada. O sargento responsável, Hokmar Ibsen, ordenou que os recrutas se dividissem para mapear a região. Lioren e Elmera ficaram juntos. No caminho, uma criança, talvez 8 anos, saiu de trás de uma cerca com um pedaço de pão duro para oferecer aos dois. Era um gesto pequeno, mas carregado de significados. Hospitalidade, pedido de compreensão, talvez até súplica. Antes que Lioren pudesse agradecer, o sargento apareceu, arrancou o pão da mão da menina e atirou na neve. Não aceitem nada de civis. Isso enfraquece a autoridade do Estado. A menina correu para dentro de casa, assustada. Elmera ficou imóvel, o maxilar tenso. Lioren percebeu sua respiração acelerada, como se estivesse lutando contra a própria impulsividade. Naquela noite, enquanto o pelotão descansava em tendas improvisadas, Elmera sussurrou: "A autoridade do Estado não alimenta ninguém, Lioren. Essa criança só tentou ser gentil." Ele assentiu, olhando o céu cinza que escondia as estrelas.
Não temos direito de reclamar e também não temos direito de concordar. Estamos presos entre duas verdades que se anulam. Helmer aguardou silêncio por alguns segundos. Talvez seja por isso que precisamos confiar um no outro. Se não fizermos isso, esse lugar vai nos engolir. Foi o primeiro pacto entre eles. Não declarado, não oficial, mas firme. A partir disso, começaram a dividir breves momentos de cumplicidade. Trocavam impressões rápidas antes das patrulhas, compartilhavam pequenos pedaços de pão escondidos, davam cobertura um ao outro durante reuniões tensas. Com o tempo, outros recrutas perceberam essa aproximação. Mas, em vez de denunciarem, passaram a se aproximar também. Lioren e Elmera, sem querer, tornaram-se referência de equilíbrio emocional num ambiente que esmagava identidades. Mas alianças, mesmo silenciosas, nunca passam despercebidas por olhos treinados. Certa tarde, durante um exercício exaustivo de resistência, o general Veskram observava o pelotão do alto de um terraço. O vento empurrava seu casaco de lã pesada enquanto ele avaliava a postura de cada recruta. Quando seus olhos pousaram em Lioren e Elmera, que correndo lado a lado, franziu o senho. Chamou o sargento Rockmar, aqueles dois. Estão sempre juntos? Sim, senhor. Trabalham bem em dupla. Duplas não são úteis para nós. O corpo precisa de obediência, não de afinidades. Naquela noite, o anúncio caiu como pedra. Elmera seria transferida para outra unidade, a 50 quilômetros dali, responsável pela supervisão de rotas comerciais que vinham do leste. A justificativa oficial era apenas uma: reorganização estratégica. Elmera queimou a ordem de transferência com os olhos por longos segundos, mas não disse nada. Lioren, por outro lado, sentiu uma espécie de desamparo que nunca imaginou experimentar. Eles se encontraram atrás do depósito de suprimentos, pouco antes de o toque de recolher soar. A neve caía devagar, iluminada por lampiões trêmulos. Eles estão nos separando, disse Lioren quase num sussurro. Elmera passou a mão pela lateral do casaco, respirando fundo, porque perceberam que juntos somos mais fortes do que deveriam permitir. Eu não quero que você vá. Ela levantou o olhar, firme, mas triste. Lioren, nós não escolhemos nada disso, mas podemos escolher como enfrentamos. Puxou o colar simples que carregava desde criança e o colocou na mão dele. Se eu não voltar, quero que saiba que compartilhar esse caminho com você me deu esperança, algo que eu achava que tinha perdido. Ele fechou a mão sobre o colar, incapaz de responder. O toque de recolher ecoou. Elmera deu um passo para trás. Não deixe que esse sistema apague quem você é. E se afastou pela neve, desaparecendo pouco a pouco na luz fraca das torres. Lioren ficou imóvel, o coração batendo num ritmo que misturava revolta, medo e algo muito mais profundo, algo que ele não saberia nomear até tempos depois. Porque ali, naquele instante, entre neve, silêncio e lágrimas, um amor inesperado começou a nascer. O inverno seguinte chegou mais cedo do que o previsto, engolindo Vastônia num branco contínuo que confundia horizonte e chão. Para Lioren, a estação parecia ainda mais pesada desde a partida de Elmera. Por semanas, tentou se adaptar ao silêncio que voltara a preencher tudo. O mesmo silêncio que o acompanhara durante toda a vida em Helbrak, mas que agora soava diferente, quase insuportável. O pelotão continuou suas tarefas, seguindo ordens que pareciam cada vez mais rígidas. O general Veskram havia intensificado o controle interno, inspeções noturnas, listas de comportamento, punições exemplares para qualquer falha. Era evidente que ele temia uma instabilidade social maior do que admitia. Foi durante esse período tenso que a realidade começou a rachar. Numa manhã cinzenta, Lioren foi convocado pelo subcomandante para uma missão urgente: acompanhar o transporte de suprimentos e informações vindos da Unidade Leste, justamente onde Elmera havia sido transferida. O coração de Lioren acelerou involuntariamente, mas manteve a postura militar. A viagem ocorreu em silêncio. Os trenós avançavam por trilhas estreitas, entre encostas congeladas, enquanto soldados experientes evitavam qualquer conversa desnecessária. A temperatura caía tão rápido que o vapor da respiração parecia congelar no ar. Quando chegaram à estação leste,
Lioren sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. A área parecia abandonada. As bandeiras estavam recolhidas, as portas entreabertas, o pátio coberto de pegadas que se confundiam e se interrompiam, como se uma evacuação apressada tivesse acontecido ali. Algo está errado, murmurou um dos soldados. Antes que pudessem investigar, o comandante local, Major Sir Nick Dalvon, saiu do prédio principal com expressão fechada. Seus olhos pareciam ter envelhecido anos em poucas semanas. Vocês vieram tarde, disse ele sem cerimônia. A situação aqui se deteriorou rápido demais. Lioren sentiu o estômago revirar. Onde está a unidade recém-formada? Onde estão os recrutas enviados há 2 meses? O major demorou para responder. Passou a mão pelo rosto como se buscasse coragem. Houve um incidente. Um distúrbio no povoado de Hastol. Protestos, confrontos e desaparecimentos. A palavra ficou suspensa no ar. O governo central decidiu classificar tudo. Recebemos ordem de não comentar com ninguém, nem entre nós. Lioren deu um passo à frente, incapaz de se conter. Entre os desaparecidos está alguma recruta chamada Elmera Vostrig. O major olhou para ele com surpresa. Depois desviou o olhar. Não posso falar nomes, mas aquele silêncio respondeu por ele. Um impacto seco atingiu o peito de Lioren, como se o ar tivesse sido arrancado dos pulmões. Suas mãos tremiam dentro das luvas grossas. Um dos soldados do transporte colocou a mão em seu ombro, mas ele não sentiu o toque. A verdade era clara. Algo acontecera em Hastol e envolvia diretamente Elmera. À noite, enquanto todos descansavam na estação leste, Lioren não conseguiu dormir. A inquietação tomava conta de seu corpo como febre. Sabia que não teria outra oportunidade se não descobrisse algo por conta própria. Então, no silêncio após o toque de recolher, ele saiu pela porta lateral, caminhando em direção aos arquivos improvisados da unidade. Uma tenda de madeira reforçada por lonas grossas. Forçou uma janela lateral pela qual mal caberia um corpo. Entrou silenciosamente. A luz da lua atravessava a lona, iluminando pilhas de relatórios amarrados com cordas e caixas de madeira, rotuladas com siglas oficiais. Começou a procurar por qualquer coisa que mencionasse Hastol. Após poucos minutos, encontrou um dossiê grosso, marcado com carimbo vermelho. Oper 47, contenção de Civis Hastol. Ele abriu com mãos trêmulas. Páginas e páginas de registros, mapas, relatórios de campo. Mas o que mais o chocou não foram os números ou descrições dos protestos, e sim um trecho específico, marcado como Registro de Anomalias Internas. Lioren leu em silêncio, o coração martelando no peito. Diversos recrutas relataram ordens contraditórias vindas da chefia intermediária. Movimentações não oficiais foram observadas. Houve relatos de que uma subcomandante ordenou o deslocamento de parte do pelotão para uma área isolada, alegando necessidade de coleta de dados, mas não há registro de retorno. Testemunhas locais afirmam ter visto caminhões do Corpo de Segurança deixando a região logo após o confronto. E então? Entre os desaparecidos está a recruta Elmera Vostrig, destacada por sua disciplina e habilidade analítica. Investigações internas indicam que ela possuía informações sensíveis sobre a conduta de superiores, podendo ter se tornado alvo de silenciamento administrativo. O documento escorregou das mãos de Lioren. Alvo de silenciamento administrativo. Palavras frias, secas, oficiais. Palavras que significavam essencialmente que Elmera poderia ter sido eliminada não por inimigos, mas pelo próprio Estado que jurara servir. Lioren respirou fundo, mas o ar parecia não entrar. Aquele segredo, oculto de todos, guardado a 7 chaves, transformava tudo o que ele acreditava. Se o governo estava disposto a apagar jovens recrutas para manter o controle sobre regiões em crise, ninguém estava seguro. E ele, que carregava o colar de Elmera escondido sob o uniforme, sentiu a responsabilidade crescer até o ponto de se tornar quase insuportável. De repente, passos ecoaram do lado de fora. Lioren apagou a lamparina e prendeu a respiração. Alguém entrou na tenda. 2 soldados conversando baixo. O major disse que a inspeção vem amanhã cedo, comentou um deles. Tomara que ninguém mexa nesses documentos. O general Veskram quer tudo bem escondido.
Lioren fechou os olhos. Eles saíram depois de alguns minutos que pareceram horas. Quando finalmente abandonou a tenda, movendo-se como uma sombra, tomou uma decisão irreversível. Ele encontraria a verdade sobre Elmera, nem que isso significasse abandonar o corpo de segurança, desertar, ser perseguido ou condenado como traidor, porque perder Elmera era uma dor que ele não sabia suportar. Mas perdê-la sem lutar era algo que ele jamais aceitaria. Na manhã seguinte, quando o comboio se preparava para retornar a Thallenstad, Lioren não apareceu no ponto de encontro. Seu uniforme estava dobrado sobre a cama. O colar de Elmera pendia do bolso, e ao lado dele, um bilhete curto. Eu vou para Rasthall, nem que eu volte sozinho. Rasthall não era apenas um povoado, era uma ferida aberta no mapa de Vastônia. Informações desencontradas diziam que parte da comunidade havia fugido após confrontos, enquanto outra parte permanecia ali, resistente, tentando sobreviver entre ruínas e neve. Para Lioren, o lugar simbolizava não apenas um território de conflito, mas o ponto exato onde Elmera desaparecera. E era para lá que ele caminhava, sozinho, sem uniforme, sem autorização, sem proteção. A viagem durou 2 dias. A trilha era irregular, repleta de desfiladeiros ocultos sob camadas de gelo. Em alguns trechos, Lioren teve de rastejar, usando as unhas para não escorregar. Dormiu pouco, comeu menos ainda. A cada passo, carregava a sensação de ser observado. Talvez por patrulhas do corpo de segurança, talvez pela própria consciência dizendo que já não havia retorno possível. Quando finalmente avistou Rasthall, o sol singelo do meio-dia refletia nas casas parcialmente queimadas, telhados tortos, portas arrancadas, janelas tapadas com tábuas improvisadas. A aldeia parecia consumida não por guerra, mas por abandono prolongado. Ao entrar no vilarejo, sentiu olhares desconfiados surgindo atrás de cortinas improvisadas. Moradores poucos e exaustos, muitos feridos, outros carregando baldes d'água, tentando apagar pequenos focos que ainda persistiam dentro de casas sem estrutura. Uma mulher idosa, coberta por um xale cinzento, se aproximou, apoiando-se num bastão. Você não é daqui. O tom não era ameaça, era constatação amarga. Estou procurando alguém, respondeu Lioren, sem rodeios. Uma recruta do corpo de segurança. Nome Elmera Vostrig. A velha suspirou profundamente, como se o nome abrisse memórias difíceis. Muitas coisas ruins começaram quando eles chegaram. Ela gesticulou para que ele a seguisse até uma casa semi-destruída, onde o calor fraco de uma brasa tentava resistir ao vento frio. Mas houve uma jovem, dos olhos firmes, parecia ver tudo. Ela tentou impedir o pior. Lioren sentiu o coração estremecer. Está falando dela? A mulher assentiu devagar. Ela estava viva depois do confronto. Eu mesma a vi na manhã seguinte. Fez uma pausa, mas não ficou por muito tempo. Para onde a levaram? O silêncio da idosa foi uma resposta lenta e dolorosa. Homens do corpo, não daqui, não conhecidos, uniformes sem insígnia. A voz tremia levemente. Eles disseram que precisavam dela para interrogatório, mas eu vi medo nos olhos deles, e medo maior ainda nos olhos dela. Lioren fechou os punhos. Uma chama amarga subia pela garganta. Para onde a levaram? Insistiu, quase implorando. A mulher apontou para as montanhas a oeste. Há um centro de triagem abandonado. Uma estrutura antiga usada para armazenar minério. Respirou fundo. Alguns dizem que transformaram aquilo em uma instalação temporária, para revisão de conduta. Outros dizem que ninguém sai de lá. Antes que Lioren pudesse agradecer, um grito ecoou nas ruas estreitas. Patrulha se aproximando! Espalhou-se o pânico silencioso. Moradores correram para dentro das casas, apagando qualquer sinal de vida. Lioren agarrou a velha pelo braço e se abaixou com ela por trás de uma pilha de tábuas. A patrulha avançou entre as casas. 4 soldados do Corpo de Segurança Territorial, armados, rígidos, movendo-se com hostilidade explícita. Eles batiam em portas, revistavam entradas, gritavam ordens que ninguém respondia. Estão tentando encontrar quem fugiu, murmurou a idosa. Ou quem ousou esconder feridos. Um dos soldados chutou uma porta com força. Abram! Estamos verificando violações.
Lioren observava tudo, sentindo o mundo se estreitar ao redor dele. Aquela era a prova viva de que o corpo não era mais uma força de proteção, mas de controle, de coerção, talvez até de punição. Quando a patrulha se afastou, a mulher tocou no braço de Lioren. Você precisa ir embora antes que te vejam. Mas se quer encontrá-la, siga o Vale Oeste. Há trilhas escondidas que não aparecem nos mapas. Obrigado, disse Lioren, sincero. Se eu puder ajudar vocês algum dia. O olhar dela foi triste, mas grato. Encontrar a verdade já é ajuda suficiente. A travessia para o Vale Oeste foi brutal. A neve chegava à cintura em alguns trechos, e o vento parecia querer arrancar a pele. Ainda assim, Lioren se forçava a avançar, motivado apenas pela ideia de que Elmera poderia estar viva. Essa esperança era fina como gelo, mas seria suficiente enquanto não quebrasse. Ao cair da noite, avistou uma luz fraca entre as rochas, uma fogueira improvisada. A princípio, pensou ser um grupo de refugiados, mas ao se aproximar percebeu que eram 6 moradores de Hastholl, todos armados com ferramentas agrícolas, pedaços de madeira, facões velhos. Não eram soldados, eram sobreviventes. Um deles, de rosto marcado por fuligem, levantou a mão. Pare aí. Quem é você? Lioren ergueu as mãos, tentando parecer o menos ameaçador possível. Não sou do corpo. Procuro alguém que foi levada para as montanhas. Os homens se entreolharam. A garota de Malen? Aqui tentou defender as crianças. Lioren sentiu o impacto da frase. Sim, é ela. O líder do grupo assentiu lentamente. Então estamos do mesmo lado. Mostrou um mapa tosco desenhado num couro velho. Vamos destruir aquele centro de triagem. Levaram irmãos, esposas, filhos nossos. Ninguém volta. Lioren respirou fundo. Aquilo deixava tudo maior do que sua busca pessoal. Era uma luta coletiva, uma dor compartilhada. Eu vou com vocês. O líder sorriu de forma amarga. Teremos que lutar, não apenas por quem perdemos, mas para impedir que isso continue. E naquele momento, Lioren percebeu que sua jornada deixara de ser apenas sobre Elmera. Era sobre Hastholl, sobre Helbrack. Sobre todos os jovens arrancados de suas vidas. Era sobre Vastônia inteira. O vento soprou forte, como se anunciasse o que viria. A provação não seria apenas dele, seria do povo. E o amanhecer, ele sabia, traria confronto. O amanhecer chegou silencioso, carregado de uma luz pálida que mal tocava as montanhas. O grupo de Hastholl se reuniu atrás de uma formação rochosa, observando a antiga instalação de triagem que se erguia ao fundo do vale. Era uma construção massiva, de paredes grossas, com janelas estreitas que denunciavam seu propósito: vigiar sem ser visto. Lioren respirou fundo. A cada segundo, a lembrança de Elmera se tornava mais nítida. Sua firmeza, seu olhar determinado, a forma como tentava ler o mundo antes de agir. Ele sentia que ela ainda estava ali, em algum ponto daquela estrutura, viva ou não, mas presente o suficiente para guiá-lo. Esperamos por seu sinal, disse o líder do grupo, segurando um machado curto. A estratégia era simples: provocar um blefe inicial para atrair parte da guarda e então entrar pelos corredores menores. Todos sabiam que podiam não voltar. Ainda assim, nenhum recuou. O primeiro estrondo ecoou quando derrubaram o portão lateral com uma tora improvisada. O som reverberou pelo vale, seguido pelos gritos dos guardas. A confusão era intensa. Lioren correu pelo corredor interno, desviando-se de caixas, escutando ordens gritadas pelos soldados, o choque de ferramentas contra metal. No interior, encontrou celas improvisadas, pessoas debilitadas, algumas feridas, outras anestesiadas pela sobrevivência. Ele arrombou uma tranca-enfe enferrujada e libertou os que conseguiu sem desacelerar. Mas seu coração batia por apenas um nome: Elmera! Sua voz ecoou pelo corredor estreito. Um som fraco respondeu. Não um grito, um murmúrio, uma tentativa de existir. Lioren correu, seguindo a direção, até chegar a um compartimento menor. A porta rangia. E ali, sentada contra a parede, com o rosto marcado pela exaustão, estava Elmera Vostrig. Ela ergueu os olhos devagar. Eu sabia que você não deixaria isso assim. Lioren se ajoelhou segurando-a pelos ombros,
Eu vim por você e por todos. Elmera tentou sorrir apesar da dor. Então, não vim morrer em vão. Do lado de fora, o caos crescia. Mas naquele instante, havia apenas os dois. Lioren a ajudou a se levantar, passando seu braço pelo dela. Vamos sair juntos. Depois, decidimos o resto. Eles caminharam apoiados um no outro, entre gritos, fumaça e a queda lenta da velha estrutura. Quando finalmente alcançaram o exterior, Hastol se levantava como um só corpo, homens, mulheres, jovens, recuperando familiares, abrindo caminho, enfrentando os guardas. A provação era coletiva e naquele amanhecer, a resistência deixava de ser sussurro para se tornar voz. Meses depois, Vastônia mudaria. O centro de triagem seria exposto. Denúncias surgiriam, reformas nasceriam de cicatrizes profundas. E entre elas, a história de um povo que se recusou a desaparecer. Lioren e Elmera, marcados por tudo o que viveram, reconstruíram suas vidas longe das patrulhas, mas perto da memória de quem foram. E assim, entre neve, silêncio e lágrimas, um amor inesperado se tornou